dosagem das proteínas totais deve ser feita juntamente com a dosagem de albumina, porque assim podemos ter uma noção do que está acontecendo com a fração não albumina. Para dosar as proteínas totais, nós usamos o método Biureto, porque é um método que detecta a ligação peptídica. Então, qualquer proteína dá reação com o método de Biureto. Os íons cúpricos em meio alcalino, que faz parte do reativo de Biureto, reagem com as ligações peptídicas, certo? Nós vamos ver que esse composto de cor roxa ou violeta pode ser lido em 545 nanômetros. Conforme já vimos em outros vídeos em que aparece o teste do Biureto, nessa reação, os íons cúpricos, que fazem parte do reagente, se intercalam entre os nitrogênios da ligação peptídica, formando um composto de coordenação ou de quelação. Isso altera a cor do azul para o roxo ou violeta. O desenvolvimento da cor é proporcional à concentração das proteínas em solução. Então, além do reagente de Biureto, nós temos também um padrão com concentração conhecida de proteínas, que é de 4 gramas por decilitro, certo? 1 decilitro corresponde a 100 mililitros. Então, o padrão também será dosado juntamente com a amostra. As influências pré-analíticas e interferências no método. Então, dentre as influências pré-analíticas, nós temos a amostra colhida pela manhã, que apresenta valores de proteínas totais 3% maiores. Mudança de posição em pé para deitado. A posição varia 10% a menos. A gestação pode haver uma redução de até 14%. Torniquete por mais de 3 minutos, que causa um aumento de 5%, porque o torniquete desidrata a área e vai causar uma concentração das proteínas totais. Durante os exercícios físicos, pode haver um aumento também das proteínas totais, certo? Durante a análise, bilirrubina até 32 mg por decilitro, hemoglobina até 132 mg por decilitro e triglicerídeos até 500 mg por decilitro não interferem no método. Triglicerídeos na amostra entre 500 e 1.100 mg por decilitro prejudicam a dosagem, dando um aumento falso. Hemoglobina maior do que 130 mg por decilitro também leva a um falso aumento, porque a hemoglobina tem cor vermelha. E a bilirrubina também, que tem um pigmento amarelo, promove aumento. As proteínas totais podem ser dosadas no soro, que é obtido da centrifugação do sangue que foi coagulado, e líquidos pleural, acítico e sinovial, dentre outros. A estabilidade das amostras é de 3 dias sob refrigeração e 7 dias em caso de congelamento. As dosagens na urina e no líquido, usa-se a metodologia do vermelho de pirogalol. E a estabilidade dessas amostras é até 5 dias em refrigeração. Para as dosagens das proteínas totais, certo? O método que nós estamos utilizando é um método que relaciona 1 ml do reativo de Biureto para 20 microlitros da amostra de soro, água destilada ou padrão, certo? Mas nós precisamos fazer a reação em 2 ml, então nós vamos multiplicar tudo por 2. E com a pipeta de volume variável, nós podemos pipetar a amostra. Então, ao invés de 1 ml, nós vamos colocar nos tubos 2 ml do reativo de Biureto. No tubo branco, nós vamos colocar dobrado 40 microlitros ou 0,04 ml de água destilada. 40 microlitros de soro vão no tubo teste. E no tubo padrão vão 40 microlitros da solução padrão, contendo 4 gramas por decilitro de proteínas.
Vamos incubar 37 graus durante 10 minutos. Depois nós vamos ler em 540 nanômetros o produto formado. É bom lembrar que há algumas variações entre os fabricantes de kits, certo? Nos volumes, em relação à incubação, se é a temperatura ambiente ou se é em banho-maria. Continuando o procedimento. Então, nós preparamos os 3 tubos, incubamos no banho-maria a 37 graus e agora vamos fazer as leituras, certo? Então, a leitura da amostra, certo? Foi de 0,452 de absorvância e do padrão 0,250 de absorvância. E no vídeo nós podemos ver que o aparelho foi zerado em 545 nanômetros. Como fazer o cálculo das proteínas totais? Pode ser feito de 2 formas. Usando o fator de calibração, 4 é a concentração do padrão, dividido pela leitura do padrão no espectrofotômetro, e então esse fator de calibração pode ser usado para multiplicar as leituras dos testes, ou seja, o tubo de cada paciente é um exame, a leitura dele será multiplicada pelo fator. Ou então, diretamente, se você tem apenas uma amostra para você analisar. Então, a leitura do teste dividido pela leitura do padrão vezes 4. Ou é simplesmente uma regra de 3 simples que dá para resolver. Continuando os cálculos da proteína total. Então, a leitura do padrão foi 0,250 no espectrofotômetro, a leitura da amostra 0,452 ABS, a concentração nós já sabemos que o fabricante fornece, 4 gramas por decilitro, a concentração do padrão. Então, 4, que é a concentração do padrão, vezes 0,452, dividido por 0,250. Então, nós vamos ter o valor de 7,2 gramas por decilitro de proteína. A linearidade, seguindo a lei de Lambert-Beer, é de 1 a 14 gramas por decilitro, ou seja, o sistema apresenta linearidade de reação. Valores de referência para as proteínas totais. No soro, pelo método do Bureto, é de 6 a 8 gramas por decilitro. Líquido acítico, quando há transudato, ou seja, a passagem de água sem passagem de pus ou células, nós temos menor que 2,5 gramas por decilitro. Quando o líquido acítico tem exudato, ou seja, tem pus com células e processo inflamatório, então é maior do que 3 gramas por decilitro. Transudato pleural, menor que 2,5. Líquido pleural exudato, maior que 3. Líquido sinovial também. Varia de 2,5 a 3 gramas por decilitro no líquido sinovial. No líquido, 10 a 40 miligramas por decilitro. E na urina, o valor tem que ser menor do que 150 miligramas em 24 horas. Ou seja, na urina coletada por 24 horas, é preciso que seja menor que 150 miligramas por decilitro. Como interpretar os dados? As proteínas totais, elas são dosadas juntamente com a albumina, para facilitar a interpretação. Então, em casos de desidratação, ocorre a concentração das proteínas totais e elas aumentam no sangue. Mieloma múltiplo, macroglobulinemia, crioglobulinemia, lúpus eritematoso, artrite reumatoide, sarcoidose, infecções crônicas, a calasal leishmaniose, linfogranuloma, endocardite bacteriana subagudas. Essas situações todas, as proteínas totais aumentam porque aumenta a fração gama-globulina. Também pode haver devido ao uso de determinados fármacos ou drogas. Valores diminuídos pode acontecer na hiperidratação, desnutrição grave, insuficiência renal e nefrose, que pode haver perda de proteínas ou proteinúria, né?
Queimaduras graves, uma vez que a pele possui muita albumina, e para repor essa albumina após uma queimadura, ela faz com que as proteínas totais diminuam no sangue. Síndrome da má absorção proteica, deficiência de cálcio e vitamina D, hipertiroidismo, em leucemias e úlceras pépticas. Conforme nós falamos, não faz sentido dosar as proteínas totais se não dosar a albumina. A albumina ela é dosada com o reativo chamado verde bromocresol, que na verdade é um indicador de pH e que dá uma coloração verde com albumina. Essa intensidade de cor pode ser verificada entre 620 e 640 nanômetros. O procedimento de dosagem de albumina requer o reativo de cor, 1 ml, e 10 microlitros de soro no tubo teste e no tubo padrão 10 microlitros de uma solução conhecida de albumina, né, que o fabricante do kit fornece como reagente. Então, nós vamos fazer nossa reação em 2 ml, porque nós temos uma cubeta do aparelho que dá certo para 2 ml, o volume. Então, 2 ml do verde bromocresol em todos os tubos. No tubo do soro, 10 microlitros, então nós vamos multiplicar por 2, vai ficar 20 microlitros de soro, e no tubo padrão, multiplicando por 2 também, 20 microlitros da solução padrão. Vamos misturar e após 2 minutos nós vamos ler sem passar de 10 minutos. Então tem que ser lido entre 2 e 10 minutos. As absorvâncias serão lidas em 630 nanômetros, ou filtro vermelho. E o 0 é o branco, que só contém o verde bromocresol. Agora, vamos fazer as leituras, certo? Então, nós vamos colocar o branco no aparelho, zerar em 630 nanômetros. A gente aperta o 100% de transmitância, que corresponde ao 0 de absorvância, e vamos ler o padrão e o teste. Então, o padrão deu 0,300 ABS, né? Nessa dosagem. E o teste deu 0,323. O cálculo da albumina deve ser feito de forma semelhante às proteínas totais. O padrão de albumina é de 3,8 gramas por decilitro. Nós vamos multiplicar pela absorvância do teste, que continha o soro, e dividir pela absorvância do tubo padrão, certo? Então, nós temos aqui as leituras, 0,300 do padrão, 0,323 da amostra e a concentração da albumina. Então, fazendo as contas, 3,8 vezes a leitura do teste dividida pela leitura do padrão, nós vamos ter 4,1 gramas por decilitro de albumina. Os valores de referência para a albumina. Para crianças de 1 a 30 dias, nós temos 2,6 a 4,3 gramas por decilitro. Entre 1 mês e 6 meses de vida, 2,8 a 4,6 gramas por decilitro. Entre 6 meses a 1 ano de vida, nós temos 2,8 a 4,8 gramas por decilitro. 1 a 18 anos, 2,9 a 4,7 gramas por decilitro. E adultos, 3,5 a 5,5 gramas por decilitro. Em geral, a albumina corresponde de 50% a 60% do valor das proteínas totais. Os interferentes na dosagem de albumina. Bilirrubina maior do que 38 mg por decilitro. Hemoglobina maior do que 180 mg por decilitro. E triglicerídeo maior do que 250 mg por decilitro causam interferências positivas na leitura das amostras. Então, às vezes é preciso fazer um branco da amostra. O fabricante, através do procedimento operacional padrão, explica como deve ser feito esse branco da amostra para minimizar erros. A linearidade do teste é de 6 mg por decilitro, ou seja, até essa concentração de albumina ocorre
a linearidade da reação. Se for maior a concentração, então é a amostra diluída em soro fisiológico para uma nova determinação e o resultado final é multiplicado pelo fator de diluição. O significado clínico da albumina. Como a albumina é produzida no fígado, então ela é utilizada como parâmetros de avaliação do estado nutricional do indivíduo e também da saúde hepática. A albumina está reduzida no soro nas doenças hepáticas, como insuficiência hepática avançada, em casos de cirrose, colangite, ascite, hepatite crônica, neoplasias, alcoolismo crônico. Nas doenças renais, a albumina diminui na síndrome nefrótica e na doença renal com albuminúria. Na síndrome nefrótica, a urina fica espumosa devido à perda de albumina. Doenças intestinais, como enteropatias com perdas proteicas, como no caso da doença de Crohn, colite ulcerativa, dentre outras. E pode haver aumento de albumina quando o paciente está desidratado, porque concentra o analito.